Nunca pensei que minha própria filha faria isso comigo. Aos 67 anos, depois de uma vida inteira dedicada à família, me vi sozinha numa rodoviária às 7 da manhã, segurando apenas uma mala velha e um coração despedaçado. O vento frio da rodoviária cortava meu rosto como lâminas. O cheiro de diesel e café barato invadia minhas narinas enquanto eu tentava processar o que acabara de acontecer. As palavras da Letícia ainda ecoavam em minha mente como um eco cruel. Agora você não é mais problema meu, mãe. Se vire sozinha. Meu nome é Dona Rosa. E esta é a história de como o pior dia da minha vida se transformou no início de algo que eu jamais poderia imaginar. Para vocês entenderem como cheguei até ali, preciso voltar um pouco no tempo. Criei a Letícia sozinha desde os 2 anos de idade. O pai dela nos abandonou quando descobriu que ela tinha uma deficiência na perna esquerda. Nada grave, apenas um problema que a fazia mancar um pouco. Trabalhei como doméstica, costureira, vendedora. Fiz de tudo para dar o melhor para minha menina. Paguei fisioterapia, escola particular, até consegui juntar dinheiro para uma cirurgia que melhorou muito sua condição. Letícia cresceu, se formou em administração, casou-se com o Ricardo, um homem que eu nunca gostei muito, mas respeitei a escolha dela. Tiveram 2 filhos lindos, o Miguel de 12 anos e a Sofia de 8. Mas nos últimos 2 anos, as coisas mudaram. Ricardo começou a encher a cabeça dela com ideias estranhas. Dizia que eu era um fardo, que estava atrapalhando o crescimento da família. Ele queria vender minha casinha, que estava no nome da Letícia por questões de imposto, para comprar um apartamento maior. Eu morava numa pequena casa nos fundos do terreno deles. Ajudava com as crianças, cozinhava, limpava. Achei que estava sendo útil, mas aparentemente para eles, eu era apenas um estorvo. Tudo começou numa quinta-feira de março. Letícia chegou em casa com uma cara estranha e disse que precisávamos conversar. Ricardo estava ao lado dela, com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Mãe, ela disse, sem nem conseguir me olhar nos olhos. A senhora precisa entender que chegou a hora da senhora ter sua própria vida. Nós decidimos que seria melhor a senhora ir morar em outro lugar. Senti o chão desabar debaixo dos meus pés. Mas filha, eu disse, onde vou morar? Esta é minha casa há 20 anos. A casa vai ser vendida, Dona Rosa, interrompeu o Ricardo com aquela voz fria dele. A senhora tem uma irmã no interior, não tem? Pode ir para lá. Minha irmã Conceição. Eu não falava com ela há 10 anos por causa de uma briga boba sobre a herança dos meus pais. Já compramos a passagem, disse Letícia, ainda evitando meu olhar. O ônibus sai amanhã às 8 da manhã. Passei a noite inteira acordada, arrumando uma vida inteira numa mala só. Chorei até não ter mais lágrimas. No dia seguinte, Ricardo nem se deu ao trabalho de se despedir. Letícia me levou até a rodoviária em silêncio. Na hora da despedida, tentei abraçá-la, mas ela se afastou. Foi aí que ela disse aquelas palavras que vão me acompanhar para sempre. Agora você não é mais problema meu, mãe. Se vire sozinha. Vi o carro dela desaparecer na curva e eu ali, uma mulher de 67 anos, sozinha numa rodoviária, sem saber o que fazer da vida. Mas naquele momento, sem saber, minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Porque às vezes o destino tem planos muito diferentes dos nossos. E às vezes, quando perdemos tudo, descobrimos do que realmente somos capazes. O que aconteceu nas próximas horas mudou não só a minha vida, mas também o destino da minha filha de uma forma que ela nunca esperava. Continue comigo para descobrir como uma simples conversa com uma estranha na rodoviária deu início a uma reviravolta que ninguém poderia prever. Sentei num daqueles bancos duros de plástico da rodoviária, ainda em choque. Minha passagem era só para as 2 da tarde. Ainda faltavam 5 horas. 5 horas para aceitar que minha própria filha havia me descartado como se eu fosse um móvel velho. Estava ali, perdida nos meus pensamentos, quando uma voz doce me tirou do meu transe. A senhora está bem? Posso ajudar em alguma coisa? Levantei os olhos e vi uma mulher elegante por volta dos 50 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, vestida de forma simples mas refinada.
Tinha nos olhos aquela bondade genuína que a gente reconhece de longe. Eu estou bem, obrigada. Menti, tentando esconder as lágrimas. Ela sentou ao meu lado sem cerimônia. Permita-me discordar, querida. 30 anos trabalhando como psicóloga me ensinaram a reconhecer alguém que está passando por um momento difícil. E foi assim que conheci doutora Helena. Ela estava voltando de um congresso em São Paulo e seu ônibus atrasaria 2 horas. Tenho tempo sobrando, disse ela. E às vezes conversar com uma estranha é mais fácil do que com conhecidos. Não sei o que me deu, mas comecei a falar. Contei tudo. A traição da Letícia, o genro manipulador, os netos que eu talvez nunca mais veria. Helena me ouviu sem julgar, apenas assentindo e fazendo perguntas certas na hora certa. Rosa, ela disse quando terminei, posso te fazer uma pergunta? Você tem certeza de que quer ir para a casa da sua irmã? A pergunta me pegou de surpresa. Não tenho escolha, doutora. Sempre temos escolhas. Elas podem não ser fáceis, mas existem. Ela abriu a bolsa e tirou um cartão. Olha, eu dirijo uma ONG que ajuda idosos em situação de vulnerabilidade. Não é caridade, é trabalho digno. Precisamos de pessoas experientes para coordenar atividades, cozinhar para os eventos, organizar bazares. Peguei o cartão com mãos trêmulas. Instituto Recomeçar, Doutora Helena Mendes, coordenadora geral. A senhora está me oferecendo trabalho? Perguntei incrédula. Estou oferecendo uma chance. Temos uma casa de acolhimento temporário para situações como a sua. Em troca, você nos ajudaria com suas habilidades. Vi como você organizou essa mala, mesmo em desespero, tudo arrumadinho, cada coisa no seu lugar. E pela forma como fala dos netos, sei que tem jeito com crianças. Meu coração disparou. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança. Mas, doutora, eu não tenho estudo. Rosa, você criou uma filha sozinha. A filha se formou, construiu família. Isso não acontece por acaso. Você tem sabedoria prática que não se aprende em faculdade. Helena me levou até um café da rodoviária e ligou para alguém. Após uma conversa rápida, desligou sorrindo. Se quiser, pode vir comigo hoje mesmo. Margarete, nossa coordenadora de hospedagem, disse que tem um quartinho disponível. Você teria 3 meses para se organizar, decidir o que quer fazer da vida. Gente, vocês não imaginam o que eu senti naquele momento. Era como se uma luz tivesse se acendido no fim de um túnel muito escuro. Cancelei minha passagem ali mesmo. Liguei para minha irmã Conceição, que, diga-se de passagem, nem sabia que eu estava indo visitá-la, e expliquei que mudara de planos. Graças a Deus, Rosa, ela disse rindo. Eu estava aqui me perguntando onde ia te colocar para dormir. Descobri depois que Letícia nem tinha avisado a tia sobre minha visita. Ela simplesmente presumiu que eu daria um jeito de me virar. A irresponsabilidade dela me doía, mas ao mesmo tempo me libertava de qualquer culpa que eu ainda pudesse sentir. O Instituto Recomeçar era bem diferente do que eu imaginava. Numa casa grande e aconchegante no bairro da Vila Madalena, Helena atendia desde idosos abandonados pela família até jovens mães solteiras que precisavam de apoio. Meu quartinho era pequeno, mas aconchegante. Muito melhor que aquela casinha nos fundos onde eu vivia de favor. E pela primeira vez em anos, eu não precisava pedir permissão para nada. Nos primeiros dias, apenas observei. Vi Helena coordenando tudo com uma eficiência admirável, mas sempre com muito carinho. Vi outros idosos como eu, que haviam sido descartados por famílias ingratas, mas que aqui tinham encontrado propósito novamente. Conheci o seu João, 72 anos, que ensinava marcenaria para jovens em risco. A dona Marieta, 69, que dava aulas de costura. O seu Pedro, 75, contador aposentado que organizava toda a parte financeira voluntariamente. Rosa, me disse Helena no terceiro dia, que tal assumir nossa cozinha? Margarete me contou que você faz um bolo de cenoura sensacional. Era verdade. Meu bolo de cenoura sempre foi famoso na vizinhança. Letícia adorava quando era pequena, mas não ia ficar remoendo o passado. Aceitei o desafio de cabeça erguida. Em uma semana,
eu já estava comandando a cozinha como se fosse minha. Organizei cardápios, criei um sistema de compras, ensinei 2 meninas que moravam lá temporariamente a cozinhar pratos básicos. Você tem dom para liderança, Rosa? Disse Helena, observando como eu coordenava tudo. Já pensou em fazer um curso de gestão para o terceiro setor? Eu? Fazendo curso aos 67 anos? A ideia me assustou e me empolgou ao mesmo tempo. 1 mês depois, aconteceu algo que mudou minha perspectiva para sempre. Helena organizou um bazar beneficente e me pediu para coordenar toda a parte de alimentação do evento. Rosa, vamos receber mais de 200 pessoas. Você topa o desafio? Topava. Montei equipes, organizei cardápio, calculei quantidades, ensinei as meninas a preparar doces, orientei seu João a fazer suportes para os pratos. No dia do evento, eu estava nervosa como uma estudante na primeira prova. Mas quando vi tudo funcionando perfeitamente, as pessoas elogiando a comida, os voluntários trabalhando em harmonia, as vendas superando as expectativas, senti um orgulho que não sentia há anos. Rosa, disse Helena no final do dia, o evento arrecadou 30% mais que no ano passado. E sabe qual foi o grande diferencial? A organização impecável da alimentação. As pessoas voltaram 3, 4 vezes no buffet. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para o teto e sorri. Pela primeira vez desde que saí daquela rodoviária, me senti realmente útil. Não era uma avó abandonada, nem uma mãe rejeitada. Era a Rosa, coordenadora de alimentação do Instituto Recomeçar. E o mais incrível, as pessoas me procuravam para opinião, me tratavam com respeito, valorizavam minha experiência. 2 meses depois, aconteceu algo que eu jamais poderia imaginar. Helena me chamou na sala dela com uma expressão estranha no rosto. Rosa, preciso te contar uma coisa. Ontem recebi uma ligação meio inusitada. Meu coração disparou. Seria da Letícia? Dos netos? Era de uma advogada. Ela quer marcar uma reunião aqui no Instituto. Com você. Comigo? Mas eu não conheço advogado nenhum. O nome dela é Doutora Fernanda Castro. Ela disse que representa uma pessoa que precisa te encontrar urgentemente. Gente, vocês não imaginam o que passou pela minha cabeça. 1000 possibilidades, desde processo judicial até herança de parente distante. A reunião foi marcada para a sexta-feira seguinte. Eu mal consegui dormir durante a semana inteira. No dia marcado, uma mulher elegante chegou ao instituto. Morena, cabelos presos, terno social impecável. Parecia ter uns 40 anos e falava com aquela segurança que só advogada experiente tem. A senhora é Rosa Maria Santos? Perguntou, conferindo uns papéis. Sou sim, doutora. Perfeito. Vim aqui a pedido do meu cliente, o senhor Eduardo Mendonça. O nome me soou vagamente familiar, mas não consegui lembrar de onde. Ele precisa muito falar com a senhora. É sobre sua neta Sofia. Minha neta? Como assim? Minha mente disparou em todas as direções. O que tinha acontecido com a Sofia? E quem era esse Eduardo Mendonça? Minha neta? Repeti, sentindo as pernas bambearem. Aconteceu alguma coisa com ela? Calma, dona Rosa. Sofia está bem, fisicamente falando, mas há uma situação complexa envolvida. Tuacre. Fernanda abriu uma pasta e tirou algumas fotos. Quando vi, quase desmaiei. Era Sofia, minha netinha de 8 anos, mas ela estava diferente. Mais magra, olhar triste, roupas simples demais para os padrões que eu conhecia da família. Essas fotos foram tiradas há 2 semanas, numa escola pública do bairro, onde Sofia estuda agora. Escola pública? Mas ela estudava numa escola particular caríssima. Não mais. Dona Rosa, preciso te contar algumas coisas que talvez te choquem sobre a situação da sua família. E foi aí que meu mundo virou de cabeça para baixo novamente. Mas dessa vez, de uma forma completamente diferente. O senhor Eduardo Mendonça é diretor da escola onde Sofia estuda. Ele me procurou porque está preocupado com a menina. Ela chegou à escola há 2 meses no meio do semestre, claramente em situação de, digamos, dificuldade financeira familiar. Minha cabeça estava girando.
Como assim dificuldade financeira? Ricardo tem uma empresa. Tinha, dona Rosa. A empresa faliu há 3 meses. Eles perderam a casa, o carro. Estão morando num apartamento pequeno, de aluguel. Vocês conseguem imaginar o que eu senti? Minha filha havia me expulsado de casa para ter uma vida melhor. E agora, eles estavam passando por dificuldades muito piores do que eu jamais passei. Mas a advogada continuou. Dona Rosa, há algo mais. Sofia tem falado muito sobre a senhora na escola. Ela disse para a professora que sente muita saudade da avó Rosa, que a senhora cozinhava para ela, que cuidava dela quando ela ficava doente. As lágrimas começaram a escorrer. Minha netinha lembrava de mim. O diretor Eduardo ficou tocado pela história. Ele perdeu a própria mãe recentemente e sabe como é importante a presença dos avós na vida das crianças. Por isso me contratou para encontrar a senhora. Mas como ele conseguiu me localizar? Ah, isso é uma história interessante. Eduardo teve uma intuição e procurou institutos de apoio a idosos na cidade. Quando ligou aqui e descreveu a situação, doutora Helena imediatamente pensou em você. Aparentemente, você mencionou detalhes sobre Sofia que coincidiram perfeitamente. Helena estava na sala ao lado, ouvindo tudo. Ela apareceu na porta com um sorriso que eu nunca vou esquecer. Rosa, ela disse, acredita no destino agora? Naquela tarde, tudo começou a se encaixar de uma forma quase mágica. Eduardo Mendonça não era só um diretor preocupado com uma aluna. Ele era um homem de visão que estava desenvolvendo um projeto social incrível. Dona Rosa, disse dogoeira Fernanda, o senhor Eduardo quer propor algo para a senhora. Ele está criando um programa piloto na escola. Avós voluntárias para apoiar crianças cujas famílias estão em dificuldade. Meu coração disparou novamente. A ideia é que senhoras com experiência como a senhora ajudem na hora do almoço, contem histórias, ensinem atividades manuais. O projeto já tem apoio da prefeitura e de empresas locais. E Sofia? Sofia seria a primeira beneficiada se a senhora aceitar. Mas haveria outras crianças também. Gente, vocês conseguem entender a ironia da situação? Minha própria filha disse que eu não servia mais para nada, que era um fardo. E agora aparecia uma oportunidade de fazer exatamente aquilo que eu sempre fiz de melhor. Cuidar de crianças. Tem mais uma coisa, continuou a advogada. O programa oferece uma ajuda de custo mensal para as voluntárias. Não é muito, mas seria suficiente para a senhora alugar um apartamento pequeno, se quiser ter sua independência. Olhei para Helena, que estava radiante. Rosa, você pode continuar morando aqui o tempo que quiser, mas se decidir ter seu próprio cantinho, apoiaremos totalmente. Naquele momento entendi o que Helena havia dito sobre o destino. Eu havia perdido tudo: casa, filha, netos, dignidade. Mas cada perda me trouxera uma oportunidade nova. Se não tivesse sido abandonada na rodoviária, nunca teria conhecido Helena. Se não tivesse vindo para o instituto, nunca teria desenvolvido minhas habilidades de liderança. E se não tivesse provado meu valor aqui, jamais teria a confiança necessária para aceitar esse novo desafio. Doutora, Fernanda, eu disse, com uma firmeza na voz que me surpreendeu, quando posso começar? Mas a história estava longe de terminar. Porque quando você pensa que o destino já fez todas as suas jogadas, ele ainda guarda as melhores surpresas para o final. O que aconteceu quando voltei a encontrar Sofia mudou não só nossa relação, mas na próxima e última parte, vocês vão descobrir como uma avó descartada se transformou na peça-chave para a redenção de toda uma família. E como Letícia aprendeu da pior forma possível o verdadeiro valor de uma mãe. Na segunda-feira seguinte, acordei às 5 da manhã. Não conseguia dormir de ansiedade. Depois de 3 meses sem ver minha netinha, finalmente a reencontraria. Helena me emprestou uma roupa social linda, uma blusa azul marinho e uma saia preta que me deixaram com cara de educadora profissional. Você precisa estar impecável para causar a impressão certa, disse ela, ajeitando meu cabelo. Cheguei à Escola Municipal Dom Pedro I às 7 em ponto. O prédio era simples, mas limpo e bem cuidado. Eduardo Mendonça me esperava na porta.
Um homem alto, cabelos grisalhos, olhar bondoso por trás dos óculos. Dona Rosa, que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Sofia vai ficar tão feliz. Ele me apresentou as professoras, explicou o projeto, mostrou a cozinha onde eu ajudaria a servir o almoço. Tudo muito organizado, muito respeitoso. Me tratavam como uma profissional, não como uma velha fazendo favor. A turma da Sofia é a terceira a almoçar, explicou Eduardo. Às 11h30, eles descem para o refeitório. Gente, vocês não imaginam como meu coração estava disparado. 3 meses sem ver minha netinha, como ela reagiria? Ainda se lembraria de mim com carinho? Às 11h20, comecei a ouvir as vozes das crianças descendo as escadas. Minha mão tremia enquanto segurava a concha do feijão. E então eu a vi. Sofia estava magra, isso era verdade. A roupinha, embora limpa, era bem simples. Mas quando nossos olhos se encontraram... Vovó Rosa! O grito dela ecoou pelo refeitório inteiro. Ela largou a mochila no chão e correu na minha direção como uma bala. Se atirou nos meus braços com tanta força que quase derrubou a panela de feijão. Vovó, vovó, eu sabia que você ia voltar, eu sabia! Chorei ali mesmo, na frente de todas as crianças, de todas as professoras. Não me importei. Abracei minha netinha como se não fosse soltar nunca mais. Oi, meu amor da vovó, como você cresceu? Vovó, você vai ficar? Você não vai embora de novo? Não vou embora, minha princesa. Agora a boa vovó trabalha aqui na escola. Vou fazer comida gostosa para você todos os dias. O sorriso que se abriu no rosto da Sofia. Gente, não tem dinheiro no mundo que pague um momento desses. Nos dias seguintes, fui descobrindo aos poucos a real situação da minha família. E o que descobri me deixou ao mesmo tempo triste e, confesso, com uma satisfação que talvez não deveria sentir. Sofia me contou com aquela inocência de criança como as coisas tinham mudado em casa. Vovó, a mamãe chora muito agora. Ela fica no telefone brigando com os homens que querem dinheiro. O papai saiu de casa há 2 semanas e só volta de vez em quando. Meu coração apertou pela menina, mas não posso negar que uma parte de mim pensou: bem feito, Letícia. Agora você sabe o que é desespero. E o Miguel, amor? Como está seu irmão? Ah, o Miguel está bravo com todo mundo. Ele disse que a culpa é da mamãe por ter mandado a vovó embora. Que se a vovó estivesse lá, ela ia dar um jeito de resolver tudo. Vocês ouviram isso? Meu próprio neto, aos 12 anos, já tinha entendido o que a mãe dele se recusava a enxergar. Que família se protege, não se abandona. Durante a semana, Eduardo me contou mais detalhes que havia descoberto através da assistente social da escola. Dona Rosa, a situação é mais grave do que imaginávamos. Ricardo investiu tudo numa empresa de importação que deu errado. Eles devem dinheiro para fornecedor, para banco, até o apartamento onde moram está ameaçado de despejo. E a Letícia? Está tentando trabalhar como vendedora numa loja de roupas, mas o salário mal paga o aluguel. As crianças estão sendo criadas praticamente sozinhas. Era exatamente o que eu sempre temi que acontecesse. Ricardo nunca foi homem de responsabilidade, e minha filha, cega de paixão, nunca quis ouvir meus conselhos. Na sexta-feira da segunda semana, aconteceu o que eu mais temia e ao mesmo tempo mais desejava. Letícia apareceu na escola. Era quase 12h. Eu estava limpando as mesas do refeitório quando ouvi a secretária falando no pátio. A senhora precisa aguardar. A reunião com o diretor está marcada para as 14h. Reconheci a voz imediatamente. Era Letícia. Meu primeiro instinto foi me esconder. Não me sentia preparada para esse encontro. Mas Eduardo, que estava comigo, segurou meu braço. Rosa, 1 hora isso ia acontecer. É melhor que seja agora, em território neutro, com pessoas que podem mediar se necessário. Respirei fundo e caminhei até o pátio. Quando Letícia me viu, o rosto dela passou por todas as cores do arco-íris. Primeiro choque, depois confusão, depois raiva. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Trabalhando, Letícia. Coisa que você achou que eu não servia mais para fazer. Trabalhando? Aqui na escola da Sofia? Sim.
Sou coordenadora de alimentação do projeto social da escola. Cuido das crianças na hora do almoço, conto histórias, ajudo com o dever de casa. Vi o impacto das minhas palavras no rosto dela. Letícia olhou ao redor, viu as crianças me cumprimentando com carinho, viu Eduardo ao meu lado, me tratando com respeito profissional. A senhora está morando onde? Tenho meu próprio apartamento agora, filha. Um lugarzinho pequeno, mas digno, que pago com meu próprio trabalho. A expressão dela mudou completamente. Era como se estivesse vendo uma pessoa que não conhecia. Mas a senhora ia morar com a tia Conceição. Mudei de planos. Descobri que ainda tenho muito a oferecer para este mundo mesmo aos 67 anos. Eduardo se aproximou e se apresentou. Senhora Letícia, sou Eduardo Mendonça, diretor da escola. Sua mãe é uma das nossas colaboradoras mais valiosas. Sofia fala dela o tempo todo. Vi Letícia engolir seco. A realidade estava batendo na cara dela como um balde de água fria. Eduardo, com toda a sua diplomacia, sugeriu que conversássemos em particular na sala dele. Letícia aceitou, ainda em choque. Senhora Letícia, começou Eduardo. Marquei essa reunião porque estou preocupado com Sofia. E agora que sua mãe trabalha conosco, entendo melhor a situação familiar. Letícia me olhou com uma mistura de vergonha e desespero. Diretor, As coisas não estão fáceis em casa, mas é temporário. Logo tudo vai se resolver. Filha, eu disse com a voz mais calma que consegui. Não precisa mentir. Eu sei da falência do Ricardo, sei que vocês perderam a casa. Sei que você está trabalhando como vendedora. Ela abaixou a cabeça. Pela primeira vez em anos, minha filha adulta parecia uma criança assustada. Como a senhora sabe? Porque agora eu trabalho com assistente social, psicólogos, educadores. Aprendi que quando uma criança muda de comportamento na escola, sempre há uma razão em casa. Letícia, Sofia me contou que você chora escondida, que Miguel está revoltado, que Ricardo praticamente abandonou a família. É isso que você queria quando me expulsou de casa? Era essa a vida melhor que vocês iam ter sem mim? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mãe, eu não sabia que ia acontecer tudo isso. Claro que não sabia, porque você nunca quis ouvir conselhos. Nunca quis ouvir quando eu disse que Ricardo era irresponsável, que ele não tinha cabeça para negócios. A senhora tem razão, ela sussurrou. Tenho razão sobre muita coisa, filha. Tenho razão quando disse que família se ajuda. Tenho razão quando avisei que homem que fala mal da sogra, um dia vai falar mal da própria esposa. Tenho razão quando disse que criança precisa de estabilidade. Eduardo interfere com delicadeza. Senhora Letícia, não queremos julgar ninguém. Queremos ajudar. Sofia é uma menina maravilhosa, mas está sofrendo com toda essa instabilidade. O que vocês sugerem? Perguntou Letícia, já admitindo que precisava de ajuda. Foi aí que apresentei minha proposta. Uma proposta que havia pensado durante dias, que tinha discutido com Helena, que sabia que ia mudar tudo. Letícia, eu disse olhando nos olhos dela, vou fazer uma proposta, mas tem condições. Ela me olhou esperançosa e assustada ao mesmo tempo. Meu apartamento tem 2 quartos. É pequeno, mas dá para vocês 3. Você, Miguel e Sofia, morarem lá temporariamente, até vocês se organizarem. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mãe, sério? Calma, não terminei. Eu disse que tem condições. Eduardo assistia tudo em silêncio, admirado com minha determinação. Primeira condição. Ricardo não entra no meu apartamento. Ele fez sua escolha de abandonar a família, que arque com as consequências. Ela assentiu rapidamente. Segunda condição. Você vai me tratar com o respeito que mereço. Nunca mais vai falar comigo como se eu fosse um estorvo. Sou sua mãe e a avó dos seus filhos. Tenho direitos. Sim, mãe. Terceira condição. Você vai dividir as despesas da casa conforme sua capacidade. Não é favor, é parceria familiar. Claro, mãe. Quarta e mais importante condição. Você vai fazer terapia. Ela me olhou surpresa. Terapia? Sim, filha.
Você precisa entender como chegou nesse ponto. Como permitiu que um homem manipulasse você contra sua própria mãe. Como tomou decisões tão erradas. Se não fizer terapia, daqui a pouco vai repetir os mesmos erros. Eduardo sorriu. Dona Rosa tem razão, senhora Letícia. Temos parceria com psicólogos que atendem gratuitamente famílias em situação de vulnerabilidade. E a quinta condição, continuei, é que você vai pedir desculpas. Para mim, para Miguel, para Sofia. E vai explicar para eles que expulsar a avó de casa foi o maior erro da vida da mamãe. Letícia chorou copiosamente. Chorou de alívio, de vergonha, de gratidão. Mãe, eu peço perdão. Eu fui uma filha terrível. Eu deixei o Ricardo me convencer de que a senhora era um problema, quando, na verdade, a senhora sempre foi a solução. Letícia, eu te perdoo, porque é isso que mães fazem. Mas perdoar não significa esquecer. Você vai ter que reconquistar minha confiança e o respeito dos seus filhos. Eu vou, mãe. Eu prometo que vou. No fim de semana seguinte, ajudei Letícia e as crianças a se mudarem para meu apartamento. Foi emocionante ver Miguel me abraçar com força. Vovó, eu sabia que você ia voltar. Eu disse para a mamãe que ela tinha feito besteira. Sofia estava radiante. Vovó, agora você vai fazer aquele bolo de cenoura em casa. Claro, minha princesa. E você vai me ajudar a fazer igual antes. Organizei tudo nos mínimos detalhes. Miguel ficou com um quarto, Sofia com outro, e eu montei uma cama no quarto dele para Letícia. Temporariamente, claro. Eu continuaria dormindo na sala, até conseguirmos um apartamento maior. Mas a grande diferença agora era a hierarquia clara. Eu era a chefe da casa. Eu pagava o aluguel, eu tomava as decisões importantes. Letícia aceitou todas as regras sem reclamar. Acordar cedo para levar as crianças na escola, dividir as tarefas domésticas, me consultar antes de qualquer decisão envolvendo Miguel e Sofia. Mãe, ela disse no terceiro dia, nunca percebi como a senhora organizava tudo tão bem. A casa funciona muito melhor agora. Porque agora tem comando, filha. Casa sem comando vira bagunça. Família sem liderança vira desastre. Ricardo tentou aparecer algumas vezes, mas eu fui firme. Aqui você não entra. Quer ver os filhos? Marca num lugar neutro. Miguel apoiou. É isso aí, vovó. Ele abandonou a gente, que se vire sozinho. Em 2 semanas, a mudança nas crianças era visível. Sofia voltou a ter aquele sorriso largo que eu conhecia. Miguel, que estava revoltado na escola, começou a melhorar as notas. Dona Rosa, disse Eduardo numa reunião, a transformação da Sofia é impressionante. Ela voltou a ser a menina alegre que conhecíamos no começo do ano. 1 mês depois, aconteceu algo que foi a cereja do bolo de toda essa história. Letícia voltou de um encontro com Ricardo com uma cara estranha. Mãe, posso conversar com a senhora? Claro, filha. Senta aqui. O Ricardo, ele quer voltar para casa. Sorri ironicamente. Ah, quer? E o que você disse? Disse que não tem mais casa dele aqui. Que agora é a senhora quem manda. E ele? Ficou uma fera. Disse que não aceita ser comandado por uma velha. E você sabe qual foi minha resposta, mãe? Eu disse, Ricardo, essa velha que você despreza salvou sua família quando você nos abandonou. Essa velha tem apartamento próprio, trabalho digno e é respeitada por todo mundo. Você que se decide ou aceita que ela é a matriarca desta família ou fica longe de nós. Gente, vocês não imaginam a satisfação que senti naquele momento. Minha própria filha, que me havia rejeitado, agora me defendia contra o homem que havia envenenado a cabeça dela contra mim. E o que ele disse? Disse que ia embora da cidade, que aqui não dava mais para ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Ricardo sumiu no mundo. Soubemos depois que foi tentar a vida em outro estado, deixando para trás dívidas, problemas e uma família que havia destruído com sua irresponsabilidade. Mas sabe o que foi mais gratificante? Ver Letícia crescer como pessoa. A terapia estava fazendo efeito. Ela começou a entender como havia se deixado manipular. Como havia perdido a personalidade tentando agradar um homem que não valia nada. Mãe,
ela me disse numa noite dessas. Eu passei anos achando que a senhora estava errada sobre tudo. Sobre o Ricardo, sobre a educação dos filhos, sobre dinheiro. Na verdade, a senhora estava certa sobre tudo. Filha, eu não estava certa sobre tudo, mas eu tinha experiência. E experiência, quando vem de quem ama você, deveria ser ouvida, não desprezada. 3 meses depois, minha vida tomou uma proporção que eu jamais imaginei. O projeto social da escola tinha dado tão certo que a prefeitura resolveu expandi-lo para outras escolas. E quem vocês acham que foi escolhida como coordenadora geral do programa? Isso mesmo, eu, Rosa Maria Santos, 67 anos, que alguns meses antes havia sido descartada pela própria filha como problema. O projeto ganhou até nome: Programa Vovós do Coração. Eu coordenava 15 voluntárias em 8 escolas diferentes. Tínhamos apoio de empresas locais, da mídia, até da primeira-dama da cidade virou nossa madrinha. Um dia, a TV local veio fazer uma matéria sobre o programa. E adivinhem quem foi entrevistada como exemplo de sucesso? Letícia! Minha mãe sempre foi uma mulher forte e dedicada, disse ela na televisão. Eu cometi o erro da minha vida quando não soube valorizar isso. Hoje, ela não é só minha mãe, é minha inspiração. Quando a matéria passou no Jornal da Noite, meu telefone não parava de tocar. Vizinhos antigos, parentes distantes, até gente que eu nem conhecia ligava para parabenizar. Mas a ligação que mais me marcou foi de uma mulher chamada Carmen. Dona Rosa, eu assisti a matéria e quero te agradecer. Meu marido estava me pressionando para internar minha mãe num asilo. Depois de ver sua história, entendi que idade não é sinônimo de inutilidade. Minha mãe vai vir morar conosco. Naquele momento entendi que minha história não era só minha. Era de milhares de pessoas idosas que são desvalorizadas, descartadas, tratadas como fardo pelas próprias famílias. 6 meses depois de tudo começar, nossa família havia se transformado completamente. Conseguimos alugar um apartamento de 3 quartos. Eu, Letícia e as crianças. Cada um com seu espaço, mas todos juntos. Letícia arrumou um emprego melhor numa empresa que valorizava seu perfil de mãe responsável. Miguel virou um dos melhores alunos da turma. E Sofia? Minha Sofia voltou a ser aquela menina alegre que eu conhecia. Mas a maior transformação foi em Letícia. A terapia, combinada com as dificuldades que ela enfrentou, fizeram dela uma pessoa muito mais madura. Mãe, ela me disse numa dessas tardes, eu entendi uma coisa importante. Eu sempre quis ser independente de você, mas, na verdade, eu queria era ser dependente do Ricardo. Troquei uma pessoa que me amava por uma que me usava. E agora, filha? Agora eu quero ser verdadeiramente independente. Mas independente não significa sozinha. Significa saber valorizar quem ama a gente de verdade. Letícia, você aprendeu a lição mais importante da vida. Família verdadeira é quem fica do seu lado na hora difícil, não quem te abandona no primeiro problema. Ela me abraçou forte. Obrigada por não ter desistido de mim, mãe. Mesmo quando eu desisti da senhora. E vocês sabem o que aconteceu com Ricardo? Soubemos por acaso que ele estava passando por dificuldades em outro estado, tentando recomeçar a vida. Mas aqui ninguém sentiu pena. Quando você abandona sua família, você colhe o que planta. Miguel resumiu bem a situação. Vovó, agora nossa família é melhor sem ele. A gente é mais unido, mais feliz, e tem a senhora para nos proteger. Hoje, 1 ano depois daquele dia na rodoviária, quando olho para trás, tenho certeza de que tudo aconteceu como deveria acontecer. Se Letícia não tivesse me expulsado de casa, eu nunca teria descoberto minha força. Nunca teria conhecido Helena, Eduardo, nunca teria desenvolvido o programa Vovós do Coração. Se Ricardo não tivesse falido, talvez Letícia nunca tivesse aprendido a valorizar família de verdade. Se eu não tivesse passado por toda aquela dor, nunca teria a credibilidade para ajudar outras famílias em situação parecida. Hoje, aos 68 anos, tenho uma vida que eu jamais sonhei ter. Tenho meu trabalho, que me dá propósito e dignidade. Tenho minha família reunida e fortalecida.
Tenho o respeito da comunidade e a satisfação de saber que faço diferença na vida de centenas de crianças. Letícia virou minha parceira de verdade, não mais aquela filha manipulada que eu conhecia. Miguel e Sofia me veem como a matriarca forte da família. E eu descobri que aos 67 anos ainda tinha muito a oferecer para o mundo. A rodoviária onde tudo começou hoje é um marco na minha vida. Sempre que passo por lá, lembro daquela manhã de desespero e sorrio, porque foi ali que o destino decidiu me mostrar do que eu era realmente capaz. Para todas as mulheres que estão me ouvindo e que um dia se sentiram descartadas, desvalorizadas, tratadas como fardo, vocês não são problema de ninguém. Vocês são a solução. A idade não é o fim da nossa história. Às vezes, é apenas o começo do melhor capítulo. E para os filhos que estão ouvindo isso, valorizem suas mães enquanto é tempo, porque um dia vocês podem descobrir tarde demais que ela não era seu problema. Ela era sua maior riqueza. Minha filha me deixou numa rodoviária achando que estava se livrando de um fardo. Mas o destino tinha outros planos. Transformou esse abandono na maior bênção da minha vida. E hoje eu posso dizer com orgulho: Rosa Maria Santos, 68 anos, coordenadora do programa Vovós do Coração, avó orgulhosa de Miguel e Sofia e mãe de uma filha que aprendeu, mesmo que da forma mais difícil, o verdadeiro valor de uma família. Às vezes você precisa perder tudo para descobrir tudo o que você realmente vale. E às vezes, o pior dia da sua vida é o primeiro dia da sua verdadeira liberdade. Esta foi minha história. A história de como uma rodoviária fria se transformou no portal para a melhor fase da minha vida.